Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Envelhecer com Saúde. Dessa vez, olha, um tema muito aguardado, um tema importante para todo... Como é, Rafa? O mais importante podcast que já fizemos, olha, mas eu vou dizer, pelo menos um dos mais importantes para muita gente. Bom, eu diria que talvez seja um tema muito negligenciado, apesar de ser importante e um problema frequente, mas muito negligenciado pelos profissionais de saúde. Vou dizer logo, disfunção erétil no idoso. Então, roda a vinheta aí. Então, pessoal, dessa vez a gente está aqui para falar sobre disfunção erétil, um problema para lá de comum entre os pacientes idosos. E para falar sobre isso, a gente conta com um convidado mais que especial, nosso brother, amigo Tomé Pinheiro, grande urologista e amigo nosso, e alvirrubro como eu, tem mais essa qualidade aí. Alvirrubro é do Náutico, só para quem não sabe, né? Bom, Tomé, muito prazer em tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente falar sobre esse tema aí. Quero aprender muito aí sobre disfunção erétil, como tratar, obviamente, Por meus pacientes Por com que, disfunção Daniel? erétil, Tu tá né? querendo saber tanto? Tomé, Tem um prazer amigo, né? tê-lo aqui, amigo. Eu que agradeço o convite, Dani, Rafa, tá aqui no podcast do Envelhecer com Saúde. É uma honra para a gente discutir um tema tão pertinente, né? Um tema que, se todo mundo quer envelhecer com saúde, todo mundo quer ter uma vida sexual até os últimos dias. Muito É bem, isso aí. Tomé. E aí eu comecei a chamada aqui do podcast falando que é um dos assuntos talvez mais negligenciados pelos profissionais de saúde, porque, de fato, falar de sexualidade no idoso, muitas vezes isso aí é recheado de tabu e o próprio profissional de saúde muitas vezes tem vergonha de perguntar, não sabe como abordar. Então, vamos conversar. Antes da gente falar especificamente, eu acho, de disfunção erétil, é importante a gente falar sobre a importância que é sexualidade no idoso também, né? Às vezes parece até que falar de sexualidade com o idoso é incompatível. Como assim isso é tema, né? Como assim isso é uma conversa que a gente deve ter? Muito se esquece de que o idoso, ele é um contínuo do jovem. Você nada mais é do que uma criança que ficou adulto que agora está velho. Então você é o que você sempre foi. E a sexualidade, ela acompanha. Talvez um pouco diferente, talvez com algumas adaptações, como a gente vai ouvir, mas naturalmente que é um contínuo do ser humano. Não é Então, isso? mas o que acontece? A gente está falando de uma geração que não teve uma educação sexual bem estabelecida, né? A educação sexual vem sendo discutida nos últimos tempos, né? Imagina que a gente está tratando de uma população que nasceu em 1940, 50, 60, que a única fonte de educação sexual eram gibis de pornografia de Carlos Zéfiro. Tá? Que eram conhecidos como catecismo, né? Eles iam nas bancas de jornal, de revista, chegava falando baixinho pro jornaleiro, me dá um catecismo, né? Porque era um tabu, os pais não falavam, na escola não se falava sobre sexualidade. Quando chegava na adolescência, talvez uma roda de amigos, ou um primo mais velho, um irmão mais velho, tá? E de uns anos pra cá é que isso vem sendo discutido. Então, tratar de sexualidade e buscar do paciente e das pessoas, o que é que eles esperam da vida sexual deles é importante, né? E aí muitas vezes a gente percebe que, pelo menos na imensa maioria das vezes, durante uma consulta ao idoso, se a gente não aborda, se a gente não traz à tona o assunto sobre sexualidade, como é que anda a vida sexual, dificilmente eles irão verbalizar isso, ou ele, o idoso, ou o acompanhante, a filha, ou o cônjuge. Dificilmente alguém vai trazer à tona esse assunto. Isso só é trazido à tona quando a gente pergunta ativamente. Na verdade, Daí a importância de a gente separar um momento da nossa consulta e muitas vezes tirar as outras pessoas, né? Porque se ali tá todo mundo, tá o filho que trouxe, tá não sei quem, e você vai fazer aquela pergunta, ela vai ser sempre de não. Mas de repente tem um momento em que você vai estar só com o seu paciente ou só com um parceiro e perguntar, olha, como é que tá a vida sexual, como é que você tá satisfeito, como é que tem sido, sabe? Isso. Eu geralmente, eu percebo no ambiente da sala de exame físico durante a anamnese e com ele e a parceira, se existe essa abertura para falar.
indiretamente. Eu sempre abordo, faz parte da estrutura da anamnese do urologista. Ele tá em urologista, né? Isso. Quando ele vai pro geriatra é outras coisas. Ele tá esquecido que fez sexo. Isso, mas aí a gente pergunta, olha, como anda a vida sexual? E aí pergunta sobre a frequência, pergunta sobre a qualidade, se estão satisfeitos, se não estão. Quando ele está sozinho, geralmente existe mais abertura. Às vezes, quando ele está acompanhado, existe um certo, às vezes, vergonha de falar sobre o tema. Mas você aborda com seriedade, mostrando que está preocupado, explicando para ele que talvez uma vida sexual saudável, frequente, traga para ele felicidade e qualidade de vida, ele vai entrar com você nesse projeto. Às vezes eu pergunto, quando tá a família inteira, às vezes vai filho, sobrinho, tia, né, no consultório. Aí na sala de exame físico, de forma muito discreta, eu vou examinar meu amigo aqui sozinho agora, tá? Eu pergunto pra ele, olha, como anda a tua vida sexual? Com que frequência você faz atividade sexual? Sabe? Eu não faço, eu não tenho mais vida sexual. E aí eu tento estabelecer aquelas diferenças, que vida sexual não é só penetração. Vida sexual é o carinho, são preliminares, masturbação, jogos sexuais. E a gente tem que tratar disso sem pudor, com respeito, como uma coisa natural. E aí você traz o paciente pro seu lado, né? Isso é uma coisa que, Tomé, você puxou um gancho aí que eu acho interessante. Todas as vezes eu percebo isso, tá? Não sei se Rafa também percebe isso, que na consulta do idoso, né, na avaliação geriátrica ampla, e na maioria das vezes eu procuro fazer isso, se não for no primeiro contato, né, no segundo ou terceiro contato, segunda ou terceira consulta, mas quando eu abordo sobre sexualidade, como é que está a vida sexual, eu percebo que o paciente fica muito mais, a relação médico-paciente fica muito melhor, né? Ele se sente mais à vontade, né? Porque muitas vezes ele queria trazer aquele assunto à tona, ele tem aquele problema que está afetando a qualidade de vida dele, mas ele não encontra a oportunidade, e quando o profissional de saúde dá abertura para falar aquilo ali, ele se sente muito mais à vontade de ir ao geriatra, de ir lá para mim. Ele se sente muito mais aberto para trazer as queixas dele. Ele passa a lhe ter como uma pessoa que fala de intimidades, né? Porque a partir do momento que você fala de uma coisa tão pessoal e tão sua ali, e ali você agora tem intimidade com você, ele quer falar com você. Então isso gera sim uma relação médico-paciente muito mais próxima, além de dar a impressão, e que não só a impressão, mas de fato que a gente tá de fato querendo cuidar da vida dele como um todo. A gente tá preocupado com o bem-estar dele. Bem-estar. A gente entende que isso faz parte. Não só com a taxa de hemoglobina glicada dele, né? Não só com a pressão, o rastreio, mas sim com o bem-estar. Você tá feliz, né? Isso. Você tá feliz no seu completo, na sua vida sexual e em outros campos da sua vida, né? E fortalece os vínculos, né? Eu acho que a partir do momento que você... muitos pacientes não acreditam que o médico vai ultrapassar esses limites do fisiológico e vai entrar para a saúde mental, né? Isso. Que a gente quer o bem-estar dele. Exato, né? Exato. Que... Não, eu sempre estimulo, até minhas pacientes, né? Vozinha de 80 anos, se a senhora às vezes é viúva ou então é solteira, eu digo, e a senhora tá com o namorado? Como é que... Eu pergunto, né? Oxi, doutor, não, o que tem? Que é isso, mulher, arruma um velho rico aí, leva pra casa. Isso. E o urologista não cuida só de homem, né? Cuida de mulher também. Então, quando a gente trata das disfunções urinárias das idosas, eu sempre pergunto também como anda a vida sexual. Eu percebo que ela levanta a sobrancelha, como assim, né? Doutor, como assim? Não, a senhora ainda tem a vida sexual saudável? Afinal de contas, a incontinência urinária pode estar atrapalhando sua atividade sexual, né? E muitas vezes eu já percebo que alguns pacientes até se espantam com a pergunta de que, gente, e ainda é possível? Exato. Claro, né? Mas você sabe que... Não existe, eu sempre digo, olha, não existe uma idade limite a partir da qual não se pode mais exercer a sexualidade. E digo muito isso que você acabou de dizer também. Que sexo não se limita apenas ao ato de penetração, né? Isso. Existe todo um contexto. Isso. Eu tive um paciente que percebeu isso que você está dizendo e ele muito precocemente chegou para mim aos 82 anos e disse, doutor, eu era recém-formado, eu não tinha ainda o trejeito, sabe? Aí eu tomei um choque como médico recém-formado da pergunta dele, foi a seguinte, ele disse, doutor, olha, eu tenho 82 anos, me casei com uma novinha de 55. Isso. E ela tem um fogo muito grande, doutor. Mas eu tô começando a dar uma falhada. O senhor tem como me ajudar?
Aí eu disse, eita, peraí, viu, seu João? Eu faltei essa aula, né? Eu digo, rapaz, eu ainda não tô no envelhecer com saúde, eu vou estudar e vou conversar com o senhor. Eu já tive um paciente que tinha vida sexual até os 90 anos. Olha aí. 90 anos. Agora ele era um perigo, ele era dono de farmácia. Então ele conhecia todos os remédios possíveis e imagináveis que podia usar. E ele fazia realmente uma vitamina de medicações, né? Aqueles com evidência e também os sem evidência científica, né? Por que não? E ele muito preocupado porque a esposa dele era mais jovem. E assim, eu tenho 90, mas minha esposa é muito jovem. Minha esposa tem 68. Né? Uhum. Então, e ele preocupado, eles tinham uma vida sexual legal, né? E tinha que dar conta, né? Tinha que dar conta. E olha, e era cheio de polêmica, porque ele tinha uma doença que a gente ia interferir com o tratamento da doença, interferir na sexualidade dele, e a gente retardou até os últimos anos o tratamento da doença em prol da qualidade de vida. Ainda bem. E até hoje, ele está bem controlado. E a vida sexual dele continua mais do jeito dele, né? Agora usando muita criatividade, carinho. Mas se for do café, não. Não, esse não é do café, não. Bom, então, falando propriamente de disfunção erétil, né? Por que é tão importante a gente trazer à tona esse assunto aqui? Primeiro porque é um problema comum, é muito comum, né? Se a gente pega aí estudos epidemiológicos, colocam que na população em geral, a queixa de disfunção erétil pode chegar até a 50% em alguns estudos, né? Em maior ou menor grau, né? A gente sabe que existem vários graus de disfunção erétil. E se a gente pega a população octogenária, isso pode ser ainda maior nessa prevalência, né? Outra razão da gente estar falando de disfunção erétil, isso causa um grande impacto na qualidade de vida do idoso, né? E terceiro ponto que eu acho importante é que, diante de um idoso com disfunção erétil, a gente precisa estar atento, porque isso pode ser a ponta do iceberg, né? Pode ser outras coisas. Para as outras coisas. Por exemplo, disfunção erétil muitas vezes é a primeira manifestação de uma doença cardiovascular aterosclerótica. Né? Então a gente precisa estar ciente disso. Então a gente pode pegar esse gancho aí para falar, Rafa, dos fatores de risco de disfunção erétil, né? Lembrando, antes de eu falar dos fatores de risco, só uma coisinha que eu queria lembrar. Existem várias disfunções sexuais com envelhecimento e, na verdade, naturalmente, né? Entre elas, a disfunção erétil, que é a que a gente quer discutir hoje mais aqui, mas assim como diminuição da libido e distúrbios ejaculatórios, não é isso? Perfeito. E hoje, a disfunção erétil que a gente queria mais falar. E alguns fatores de risco, Tomé, que a gente tem que levar mais em consideração. Então, os fatores de risco para a disfunção erétil são os mesmos fatores de risco para a doença cardiovascular. Né? A grande questão é que, como o Daniel falou, às vezes o tabagismo, dislipidemia, diabetes, hipertensão, né? Sedentarismo. Né? Então, o que acontece é que quando o paciente vai tratar a disfunção erétil, ele está tratando já uma consequência. E, na verdade, a prevenção da disfunção erétil começa com o estilo de vida saudável. Começa com acompanhamento regular, fazendo atividade física regular, evitar tabagismo, evitar álcool em excesso, controle glicêmico regular, controle das taxas dos lipídios e da pressão arterial. Muitas vezes a gente está tratando a ponta do iceberg, como Daniel frisou, e o problema é muito maior do que isso. Né? Então, cabe também ao urologista ter um pouco de sensibilidade. Ao lidar com o paciente com disfunção erétil, a gente tem que tratar ele como um todo, né? E identificar quais são os fatores de risco, principalmente aqueles que podem intervir na qualidade de vida dele. Né? Então, não que a gente vá conduzir a diabetes ou a dislipidemia, mas a gente pode triar e orientar esse paciente a um estilo de vida mais saudável para que ele retome a disfunção erétil. Ô Tomé, fala um pouquinho pra gente sobre definição, né? Ainda nesse início de disfunção erétil, porque qual seria de fato a definição que a gente poderia dizer que um paciente tem disfunção erétil? Disfunção erétil é a incapacidade de manter uma ereção o suficiente para ter uma penetração persistente e repetitiva, tá? Então aquela pessoa que por algum motivo não conseguiu naquele momento, a famosa brochada, não é disfunção erétil. Ele teve um momento que ele teve uma disfunção erétil. Estava tenso, estava nervoso naquele dia. As questões emocionais, estava cansado, não funcionou,
acontece com todo mundo. Para quem não aconteceu, ainda vai acontecer, tá? Acontecerá, né? Acontecerá. Um dia vai chegar. Mas não, Acho disfunção que eu sou muito erétil... novo também. Você é muito novo, né? Ou então aprendeu a mentir direitinho. Aí, agora, aquele que tem a incapacidade de ter uma ereção plena o suficiente para ter uma penetração persistente é o que a gente considera como disfunção erétil. Né? Ok, maravilha. Excelente definição. Lembrando, eu acho que é importante a gente falar isso, que para ter uma ereção, você precisa ter uma vascularização muito adequada. É por isso que quando a gente começa a falar de fatores de risco cardiovascular, a gente entende que é uma artéria que irriga o órgão e ele precisa de um fluxo muito grande de sangue para ele poder fazer uma ereção e ter a rigidez e tal. Então, na verdade, é um grande influxo de sangue com a diminuição da retirada. Exato. E se você tiver uma doença que tem uma dificuldade na entrada do sangue, você não vai conseguir ter uma ereção, né? Por isso que doenças cardiovasculares estão muito relacionadas. Agora, importante a gente frisar, né, Tomé, que o perfil epidemiológico da disfunção erétil no jovem difere muito da do idoso, né? Enquanto que no jovem, boa parte da disfunção erétil está relacionada a distúrbios psicológicos, né? Problemas psicológicos. No idoso, quando você pega um idoso com disfunção erétil, até pode ter alguma causa psicológica, mas você tem que sempre ir atrás de causas orgânicas, né? Isso. Então, na verdade, o ser humano é o único que leva para a cama seu cérebro. Tá? Disfunções sexuais não existem em seres que não são conscientes. Então você não vai ver macaco com ejaculação precoce. Tá? Porque o único ser vivo que leva expectativa para a cama é o ser humano. Tá? Então, os jovens, sim, é de origem psicogênica, na grande maioria das vezes, por conta de ansiedade, inexperiência mesmo, né? E, sobretudo, ansiedade. Né? Mas o idoso e o adulto, a partir do momento que ele passa a ter isso, ele também vai ter um feedback negativo do ponto de vista psicológico, que vai diminuir a autoconfiança dele e que pode interferir e começa a ter fenômenos ansiosos relacionados à atividade sexual. E às vezes ele evita a atividade sexual porque ele não quer experimentar novamente aquele momento de angústia e frustração. Então, é completamente freudiano a vida sexual do ser humano. O ser humano desenvolve expectativa com tudo, né? Até com a água que ele vai tomar ou com o café que ele vai tomar. Se não for aquilo, vai gerar uma frustração ou uma satisfação. Com sexo é do mesmo jeito. Sabe? Tem esses mecanismos de compensação cerebrais que são involuntários, né? Se ele teve uma frustração, pode ser que ele evite a atividade sexual por conta disso. E é isso que a gente observa um pouco nas pessoas com mais idade. Né? De repente, o problema inicial que levou ele a começar a ter disfunção erétil nem era a ansiedade, por conta de alguma doença aterosclerótica mesmo, mas por ele ter começado a ter isso, ele começou a ficar ansioso e começou, inclusive, a evitar. Ficou desmotivado. Aí a gente tem que remotivar ele. Vamos remotivar. Aí a gente precisa remotivar ele. E naturalmente que o idoso ainda tem um outro fator de risco importante, que é o uso de drogas. Né? Então, várias medicações que a gente usa para tratar diversas coisas podem levar à disfunção erétil, né? Entre elas alguns antidepressivos, né? Os inibidores seletivos de recaptação. Praticamente todos os antidepressivos podem potencialmente levar à disfunção erétil, né? As duas únicas, talvez, exceções que dão menos é a bupropiona e a trazodona, são os antidepressivos que menos estão associados, mas praticamente todos os outros podem levar à disfunção erétil. Especialmente no início do uso, né? Existem, assim, uma evidência que diminui um pouco ao longo das semanas que vão passando. Pelo menos 8 semanas a gente teria ali um período mais conturbado. E a tendência é melhorar um pouquinho mais pra frente, né? Olha, e eu vi um dado bem interessante que disfunção erétil como um todo, até 25% dos casos de disfunção erétil podem ter alguma relação com efeito de droga. Efeito colateral de droga. E o idoso, com muita frequência, faz uma polifarmácia. Então você citou aí, Rafa, antidepressivos, mas outras medicações que a gente prescreve com frequência para o idoso, como por exemplo, antipertensivos, os tiazídicos, estão muito relacionados à disfunção erétil, né? Poucos sabem. Os beta-bloqueadores, né? Também têm relação com
com disfunção erétil, enfim, algumas outras drogas que também podem levar à disfunção erétil. Sem contar com outras doenças também endócrinas no idoso, por exemplo, hipo ou hipertireoidismo, o próprio hipogonadismo tardio, né, o declínio androgênico do envelhecimento masculino, aquele idoso com redução de testosterona, né, Tomé? Você deve pegar muito isso no teu dia a dia, né? O engraçado é que vocês se preocupam com a prescrição da medicação. O paciente chega pra gente botando a culpa na medicação que vocês prescreveram, mas esquecem um pouco a doença de base. Então a gente vê um pouco eles reclamando dos hipoglicemiantes orais, tratamento para diabetes. Comecei a tomar esse tal de já não mete, agora que eu não meto mesmo. Né? E aí você explicar que a disfunção erétil faz parte da história natural do paciente que é diabético e que ele precisa do já não mete. Tá, mas a gente pode tirar o beta. Como eu prescrevo isso, né? O beta bloqueador era classicamente conhecido como beta brocheador entre os urologistas, porque o propranolol era terrível, o atenolol menos, né? Mas aí a gente sempre faz essa análise da polifarmácia para ver se tem algum remédio que possa interferir. Os antidepressivos são os grandes vilões, sabe? E também não só da questão erétil, mas da questão ejaculatória, né? Então, os antidepressivos é a arma que os urologistas têm, além da psicoterapia, para tratar a ejaculação rápida, e a gente melhora o tempo ejaculatório do paciente, mas retira a ereção e a libido. Né? Então achar essa dose mágica, né, que a gente vai tateando ali é difícil. Então a gente recorre muito a trazodona, bupropiona para ajudar, né? Ou introduz outro remédio para compensar, né? E os antidepressivos, eles, na verdade, a gente utiliza eles com muita frequência. Muita frequência. Acho que talvez 50% hoje dos pacientes que vêm no nosso consultório usam algum tipo de antidepressivo ou ansiolítico, que também são muito prejudiciais. Né? Sabe um outro dado que eu vi bem interessante? Que entre as 12 medicações mais prescritas no mundo, pelo menos 8 consta na bula o possível efeito colateral de disfunção erétil. Para você ver que várias medicações que nossos pacientes comumente usam, a gente nem tem ideia que lá na bula tem lá disfunção erétil como um possível efeito colateral. Isso. Né? E aí tem uma corrente lá na Inglaterra que é contra o efeito nocebo, né? Então eles dizem que você nunca deve dizer para os pacientes os efeitos colaterais dos remédios. E não estimule ler bula. A gente não sabe se o inglês está falando sério ou ele está sendo um pouco engraçado, fazendo piada, né? Mas eles dizem, olha, não diz para o teu paciente que ele vai ter esse tipo de sintomas, senão ele vai induzir, vai sentir, o paciente vai ficar atento, esperando, né? Então, a gente convive com isso no dia a dia. Cara, e você lembrou de uma coisa que, assim, quando eu estou diante de um idoso com depressão ou com ansiedade e que eu vou prescrever o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, eu não sei vocês, eu não informo já de cara que, olha, os possíveis efeitos são, olha, pode dar uma diminuição aí da libido, um problema de ereção. Até porque, se você diz isso aí, dificilmente ele vai aderir ao tratamento, né? O que pode acontecer é, na volta, quando o paciente volta, e aí, deu tudo bem? Tá tudo bem? Sentiu alguma coisa com a medicação? Né? Não, doutor, eu gostei, eu tô menos ansioso agora. Dê uma alteraçãozinha. Isso pode acontecer? Pode acontecer eventualmente. Eu tive um paciente, ele é diabético, tinha um sobrepeso importante, tinha uma obesidade significativa e vinha com um transtorno de humor muito importante, sabe? E tinha um bom casamento, uma boa relação com a esposa. Mas ele tinha muito sintoma de humor. Eu disse, eu vou começar para o senhor esse Talopram, na ocasião eu escolhi para ele. E ele, porque já tinha usado bupropiona em outro momento, para perda de peso, para ajudar no controle do peso, mas não tinha sido muito legal. Aí eu disse, então vamos tentar o estalopram e vamos ver o que dá. Aí ele voltou para mim um mês e meio depois, e ele sentou-se e disse, doutor, olha, fazia tempo que eu não via como o céu é tão azul. Veja como é lindo, eu tô tão feliz, doutor, foi tão bom esse remédio que o senhor passou. Agora, doutor, não consigo ver minha mulher.
Ela entra por uma porta, eu saio pela outra. Ela já tá achando que eu tenho outra, doutor. Que danado foi isso? Esse tá aloprando. Esse tá aloprando. Pois é. São coisas que a gente tem que... Eu tô tão feliz, mas eu não quero ver mais minha mulher. E agora, o que é que eu faço? Bom, mas existem outras possíveis etiologias também de disfunção erétil, né, Tomé? Pode comentar aí com a gente. Então, a gente pode classificar em disfunções eréteis de origem vasculogênica, né, que é a insuficiência vascular. A gente pode ter de origem neurológica, então os pacientes que têm neuropatias periféricas ou centrais, paciente que teve um AVC, paciente que teve um traumatismo raquimedular, pacientes que doença de Parkinson também está relacionada. Parkinson. Né? Todas as doenças neurodegenerativas têm uma incidência muito maior de disfunção erétil. O paciente com lesão medular é um capítulo à parte, porque geralmente são jovens e eles têm o reflexo da ereção preservada e eles conseguem ter vida sexual. Tá? Mas o paciente crônico degenerativo de doenças neurológicas tem disfunção erétil também. Tem as de causas hormonais, como você falou, né? Então, desde da diabetes, né? Hipotiroidismo ou hipertiroidismo, e hoje o declínio androgênico do envelhecimento masculino é uma pauta que a gente sempre observa no paciente idoso, porque não só relacionada à função sexual, mas à parte funcional, de perda de massa muscular, perda de performance cognitiva. Agora, é um tema que a gente tem que abordar com muito cuidado para saber aonde começar e aonde terminar, porque reposição hormonal masculina tem suas consequências e precisa ser bem monitorizada. Inclusive, vamos ter futuramente um podcast só sobre declínio androgênico do envelhecimento masculino. Já está lá na lista. Bom, perfeito. E quando a gente está diante, Tomé, de um paciente que chega para a gente que a gente conseguiu abordar, introduzimos o tema e ele disse para a gente que de fato está tendo dificuldade, né? Como é que deve ser essa investigação? Né? O que é que, de fato, você, na sua prática, solicita de avaliação, de investigação? Ou seja, já no MET, né? Já no MET, né? Primeira coisa, dentro da anamnese do exame físico, a gente entender quais são os fatores de risco desse paciente. Saber se eles estão controlados e tem alguns que possam ser modificados, né? Sobretudo sedentarismo, né? Então, o paciente que tem uma atividade física frequente e regular, ele tem melhor performance sexual, já tá definido isso. Então, a gente tirar o paciente do sedentarismo, sacudir ele dessa inércia é muito importante, né? No exame físico, tentar identificar algumas questões que são importantes, sobretudo obesidade, sobrepeso, né? E ver se tem alguns fatores que possam ajudar a gente a identificar algum fator de risco, como atrofia testicular, ralificação dos pelos, alguns sinais de hipoandrogenismo, né? E na parte de exames laboratoriais, o básico que a gente precisa pedir para esse paciente, principalmente se ele for idoso, é o perfil lipídico, o perfil glicêmico, hemoglobina glicada e a avaliação da testosterona, né? A testosterona você pode inicialmente, como triagem, fazer só uma testosterona total, tá? Eu prefiro fazer uma parte mais detalhada, então eu peço a testosterona livre calculada, SHBG, LH, né? Eventualmente peço prolactina também, para de vez em quando a gente flagra um hiperprolactinoma causando uma disfunção hormonal secundária. E na primeira consulta, caso ele não tenha fatores de risco que contraindiquem, eu já inicio o tratamento, tá? Faz parte até da anamnese a resposta terapêutica, quando o paciente volta, né? Então a gente tem que saber como foi a resposta terapêutica. E eu tenho certeza que todo mundo que vai para o urologista já vai achando que vai ganhar o azulzinho, né? Exato. Espero que ele prescreva. Uma coisa que Tomé, vale a gente, na anamnese ainda, perguntar é se esse paciente tem ereção noturna ou matinal, né? Isso. Porque se muitos homens têm uma ereção durante o sono REM, ou logo cedo pela manhã, e se esse indivíduo que relata ter disfunção erétil, ele diz que tem ereção matinal ou à noite, isso já fala um pouco contra ele ter um problema vascular. Isso. Né? Isso. A gente tentar dissecar a vida sexual do paciente é muito importante, né? Do ponto de vista afetivo,
a gente tem que ver se está tudo bem com ele e a parceira, né? Tentar dar questões fisiológicas, saber se ele tem ereções espontâneas, matinais. Eu já vi um caso de um paciente que ele foi para o urologista e ele dizia, doutor, olha, eu tô com disfunção erétil. Aí, pois não, aí foi nessa conversa dissecando lá a história dele, disse, mas só acontece com minha esposa. Isso. Quando eu tô fora de casa, tranquilo. E tem também, olha, eu tenho disfunção erétil quando eu vou ter uma relação com atividade sexual com uma pessoa. Mas para me masturbar, eu tenho uma ereção excelente. Uhum. Então eu sempre questiono, você se masturba? Masturba com que frequência? A qualidade da sua ereção é razoável durante a masturbação? Aí aquelas questões relacionadas ao prazer, né? Uhum. Você sente prazer ao ter atividade sexual? O seu orgasmo é legal? Sabe? O clímax é bacana? Você tem eliminação de sêmen ou já não ejacula mais? Né? Todos esses elementos que passam pela libido, ereção, ejaculação e orgasmo, a gente tem que fechar esse ciclo completo. Né? Outra coisa que eu lembrei aqui também, dois fatores que comumente levam a disfunção erétil, é aquele paciente que foi submetido a uma cirurgia prostática, né, Tomé? E o paciente que faz uso de terapia de deprivação androgênica, né, para câncer de próstata, principalmente. Isso. Né? Do ponto de vista terapêutico, os problemas prostáticos hoje não castram mais o homem, mas mudam a vida sexual dele. Então, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de uma vida sexual diferente, não só com a neoplasia, mas também com a própria hiperplasia. Tá? No caso da neoplasia, de uma cirurgia que você retira a próstata com as vesículas seminais, apesar das técnicas minimamente invasivas, utilizando robô para proteger os nervos, existe uma taxa de disfunção erétil após o procedimento cirúrgico. Qual é essa taxa? Também Depende do nível de mentira de cada cirurgião. Né? Tem cirurgião que não deixa ninguém com disfunção erétil, mas eu acho que uma taxa honesta seria 50%. 50%? Você está falando de 50% é a taxa de disfunção erétil da população geral. É verdade. Então, eu acho que é um honesto. Certo. Então, você pegar o maior cirurgião de próstata do mundo, ele segue muito bem os pacientes, mas segue através de formulário do Google Forms. Ele não examina esses pacientes. Então, ele manda um Google Form com um questionário do Índice Internacional de Disfunção Erétil, o paciente responde e manda de volta para ele, e ele publica. E ele coloca como 70% dos pacientes que tinham função erétil antes permaneceram com função erétil. Né? Porque os que não tinham, já não tinham. Né? Então, eu acho que uma taxa honesta é dizer para o paciente, é uma moeda que a gente joga para cima, 50% de chance. Isso com um robô. Né? Isso com um robô. Dependendo. Você sabe que até hoje não conseguiram provar se um bom cirurgião robótico é melhor do que um bom cirurgião aberto. Eu pensei que já estava... A diferença é que o robô torna cirurgiões medianos muito bons. Entendi. Então é bom. E terapia de privação androgênica também, né? A gente vê... Isso. A terapia de privação androgênica eu acho que já é uma situação mais complexa. Porque a gente vai estar lidando justamente no eixo da testosterona que está alimentando a libido do paciente. Então, infelizmente, dependendo do tipo de deprivação androgênica que a gente utilize, principalmente as centrais, você realmente diminui a libido do paciente a ponto dele perder a vontade mesmo de fazer sexo. Né? Alguns ainda persistem, principalmente que a gente usa os bloqueadores periféricos, e interfere também na qualidade das ereções. Então, o nome pesado, né, castração farmacológica, mas é um nome que é muito real do que realmente acontece. Né? Bom, e falando agora de tratamento, né? O paciente chegou para a gente, quais são as opções de tratamento, quais são as terapias de primeira linha que a gente deve escolher, e fala um pouquinho para a gente aí, Tomé, da tua prática. Pronto, os tratamentos de primeira linha para os pacientes que não têm contraindicação, que são aqueles que usam medicações vasodilatadoras, né, ou que têm insuficiência cardíaca grave, são os inibidores da fosfodiesterase, né? O famoso azulzinho ou amarelinho. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Quando a gente não pode fazer, né? Isso. Porque a gente sempre fica nessa. E, poxa, ele tem uma insuficiência cardíaca grave. Isso é grave sintomático ou grave bem controlado? E se ele tem doença coronariana, aonde eu não vou poder fazer?
sabe? Essa linha tênue que sempre a gente se pergunta, poxa, esse paciente está tranquilo? Eu vou precisar de pedir um parecer cardiológico, eu peço um teste ergométrico antes? Então, se é um paciente que não tem capacidade de fazer uma atividade física um pouco mais intensa, ele não tem capacidade física para ter relação sexual também. Exato. Até porque eu vi que a atividade sexual, o gasto que você faz na atividade sexual deve se equipara a você subir 2 lances de escada em 10 segundos. Eu vi, eu anotei isso ou aqui pra você falar. andar 1 milha em 20 minutos. Foi, exatamente. É. Eu anotei. É você Então, andar rapidamente, subir Eu acho que a gente andar. consultou a mesma fonte. Foi, eu acho que foi. Então, é uma atividade física. Então, se ele não aguenta atividade física, ele não aguenta atividade sexual forçada. O que não quer dizer que ele não possa ter alguma manobra de prazer sem tanta emoção. Pois não, só Sem 2 tanto esforço, né? 2 Sem degrauzinhos, né? Isso. Vou- Agora, Não a vai uma grande milha, questão vai meia milha. os pacientes chegam para você no consultório e dizem, eu não quero tomar Viagra, que eu conheço um velho que morreu por conta do Viagra. Fiz, olha, ele não morreu por conta do Viagra. Ele morreu porque ele era hipertenso, diabético, sedentário, nunca se cuidou. E Coronariopata e foi fazer uma atividade física que é... que é a atividade era sexual, exato, né? exato. Então não foi por conta do remédio, tá? Entendi. Agora, se você está inseguro, a gente pode avaliar, né? A gente faz uma avaliação clínica para ver se você toma com segurança, né, a medicação, né? E essa medicação revolucionou o tratamento da disfunção erétil. Imagina que na era pré essa classe de medicamentos, a gente só tinha medicações injetáveis. A gente injetava uma injeção no corpo cavernoso, no pênis. Imagina o clima. Meu amor, espera um pouquinho que agora eu vou aplicar a minha injeção no pênis. Né? É um negócio meio Pega essa assustador. seringa aí. Amor, pega a seringa pra mim na geladeira. Vê só, era isso, cirurgias, né? E psicoterapia. Tá? A psicoterapia ainda tem um espaço muito grande aí na parte da disfunção sexual. Mas com os remédios, a gente consegue até afastar o paciente que o problema é psicogênico do que não é psicogênico. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Eu quero esmiuçar isso, talvez eu esteja sendo muito insistente, mas é porque eu sei que é um ponto nevrálgico na hora de prescrever o inibidor da fosfodiesterase. É o seguinte, chegou aquele paciente e você decidiu que ele precisa do azulzinho. E quando objetivamente você não vai prescrever. Então, ele já tem uma doença coronariana bem estabelecida, já colocou 3 stents, usa um bocado de medicação, não faz nitrato, porque se ele fizer o nitrato, Perfeito. ok, esse já não vai ganhar, mas não faz nitrato. Mas tá bem, não tem angina, tá com o seu beta-bloqueador, tá com o seu IECA, tá com o seu... Mas já infartou 3 vezes, já tá com 3 stents, morrendo de medo. E aí? Não, se ele não tem disfunção de bomba e aguenta atividade física e não usa nitrato, pode prescrever. Eu subo 2 lances de escada, tranquilo. Acabou-se. Pode prescrever. Se ele tiver angina... Não. Se ele tiver angina, não. Se ele tiver angina, não, porque ele pode precisar de um nitrato qualquer hora. Vai tratar a angina. antes. Por isso é uma informação muito importante. Se ele tem angina, aí você tem que ver. Se ele tem angina, ele possivelmente cai naquilo que o Tomé falou. Talvez ele não aguente nem a atividade Ele não vai conseguir, né? física, que é o esforço. E outra coisa, isso faz até você escolher a melhor droga. Eu não gosto de usar drogas de uso prolongado em pacientes que têm disfunção cardíaca limítrofe, porque ele fica na circulação 36 horas. Então, eu prefiro usar uma droga que tem um metabolismo mais rápido, né? Porque se eventualmente ele precisar usar um nitrato, Vai ter que esperar. espera menos tempo. Então, hoje em dia, a gente tem aí, da classe que você citou, os inibidores da fosfodiesterase 5, a gente tem 4 lançados no mundo, né? O sildenafil, que foi o primeiro, né? Acho que foi em 1998, por aí. Isso, Eu me lembro que eu estava fazendo vestibular na época, quando era na época do vestibular, eu fiz vestibular em 98, e quando anunciaram, a Pfizer anunciou o azulzinho, o sildenafil. E aí depois a gente veio com Tadalafila e Vardenafila. E agora, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, eu não sei se aqui no Brasil tem, o Avanafila. Isso. Já teve a iodenafila, também é uma molécula brasileira, mas não ainda tem aí no mercado, mas não caiu nas Não vingou, graças. né? Feito de vingou. pau Brasil.
Rapaz, então, o lance do propagandista é: esse remédio é muito bom porque ele não interage com álcool, não interage com não sei o quê, também não interage com a parceira, meu amigo, porque ele não funciona. Não funcionava. Hoje aqui no Brasil, a vardenafila desapareceu. Era uma excelente molécula da Bayer, né, que tinha uma apresentação flash sublingual, que tinha um tempo de latência menor, né? Normalmente você orienta a prescrever 1 hora antes, não é isso? 1 hora antes. Qual é o principal que você escolhe? Aí é customizado, de paciente para paciente, tá? Então, tem um paciente que ele tem uma vida sexual mais dentro de um cronograma. Doutor, só transo segunda, quarta e sexta, né? Então, para esse, você às vezes pode usar uma sildenafila, tá? Porque ele tem um padrão bem definido, né? E 25 a 50 miligramas. Hoje em dia, a gente não está encontrando mais nem a de 50, de 25 no mercado, né? Só tá de 50 e 100. Mas, como diz um professor meu, às vezes você não precisa tomar um todo, né? Você dá só uma lambidinha, né? O de 25 era ótimo, mas hoje a gente tem 50 no mercado, né? E a tadalafila, por ela ter um período mais longo de 36 horas, aquele paciente que quer ter mais espontaneidade, quer estar sempre pronto, digamos assim, ele é legal. Então você programa para ele tomar. Você acha que vai ser um final de semana animado, toma na sexta-feira. Né? Eu me lembro tu falando, Daniel, tu lembra? Vai do Globo Repórter. Globo Repórter é o Fantástico. Isso aí. Vai do Globo Repórter é o Fantástico. Eu me lembro disso tu falando. E a gente depende muito do contexto de efeitos colaterais. Parece que existe aí alguma coisa de predisposição a ter mais efeitos colaterais a uma molécula ou outra. Entendi. Então tem pacientes que têm muita cefaleia, mialgia com uma droga e outros que têm menos com outra. Então a gente vai testando para ele utilizar. É uma orientação off-label, mas que eu acho muito válida. A tadalafila de 5mg é utilizada para disfunção urinária, né? Para pacientes que têm sintomas miccionais leves e relacionados a HPB. HPB, isso aí, para tratamento de hiperplasia de próstata. Ela não muda a história natural da doença, mas melhora os sintomas e não melhora nenhum exame objetivo, que também é motivo de piada, né? A gente diz, o paciente vai fazer xixi, tem uma ereção, fica feliz e diz que está urinando bem, né? Mas ela tem uma dose baixa para uso diário e tem menos efeito colateral. Então, alguns pacientes que têm sintomas miccionais leves e tem um pouco de disfunção erétil, se beneficiam do uso dessa medicação de forma diária. Então, você meio que tratou 2 problemas com a única droga. E tem sido muito bem aceita entre meus pacientes, né? Isso não está em diretriz, em guideline, mas todo mundo utiliza a tadalafila de 5mg como uma excelente alternativa também. Então, você minimiza o efeito colateral, trata 2 problemas de uma vez só. Beleza, maravilha. E quando não funcionam, Tomé? Quando essa opção de terapia medicamentosa não funciona? Lembrando aqui, só para frisar, que a contraindicação absoluta é o uso de nitrato, né, e insuficiência cardíaca descompensada, né? São as 2 grandes contraindicações. E só uma coisa, isso aí eu acho que talvez seja, como eu falei já 200 vezes aqui, já tô ficando chato, mas eu acho que isso é o grande ponto que impede as pessoas de prescreverem. Isso. Sabe? Ah, não, mas espera aí que ele pode infartar. Isso foi o que eu pensei naquele meu paciente que eu falei no começo, quando eu era recém-formado. Poxa, eu não vou prescrever para esse paciente porque eu tenho medo dele tomar e morrer. E nem existe essa relação tão bem definida de que ele vai vir, né? É mais o do exercício, como você falou. Eu acho que esse é o grande ponto. E eu acho que um ponto que a gente frisa para os pacientes é que quem tem mais fator de risco é quem mais precisa. Exato. Porque é aquele cara que ele tem diabetes, que tem doença coronariana, ou seja, ele tem doença vascular lá. Peniana também. Exato. Então, ele é o que mais precisa. Aí ele não toma porque não pode. Porque ele tem medo, às vezes. Então, a gente deixa muito seguro que se ele está compensado do ponto de vista vascular, não toma nitrato, pode tomar. E assim, e de repente a gente pode, eu tô falando isso agora, você vai me corrigir se eu estiver errado, pedir naquele paciente que está mais inseguro, ou até o próprio médico que está mais inseguro,
ali um teste de esforço para avaliar, por exemplo, um teste ergométrico, né? Pode, às vezes, até para o paciente ficar mais seguro e tranquilo. Esse compartilhamento de decisão com toda a equipe de cuidado do paciente é interessante. Então, o urologista bater um papo com o geriatra, pedir para ele conversar com o cardiologista dele, que ele confia, né? Exato. Sobre o uso. Isso aí fortalece o vínculo e talvez melhore a adesão. Existe para isso, o pessoal já pensou muito nisso, e tem uma tabelinha, um fluxograma, que a gente vai colocar nas notas desse podcast, que ele fala justamente isso. Se o paciente tem disfunção erétil confirmada e ele é capaz de fazer atividade física, você vai avaliar o risco. Se o risco dele for baixo, você pode tratar. Simplesmente você começa a tratar. Se o risco for intermediário, você faz o teste de esforço e avalia. Se ele passar, ok, ele é baixo risco, você vai fazer o tratamento. Se for de alto risco, de repente, aí esse paciente precisa de uma avaliação do cardiologista, conversar com ele lá, de repente, se ele precisar de algum outro teste a mais de cateterismo, de repente, alguma coisa assim. E se ele for de alto risco, aí sim, esse paciente já vai direto para o cardio para a gente ter uma segurança muito maior. Perfeito. Ou talvez ele seja um grande candidato a não usar a medicação nessa situação. Maravilha. Bom, então, voltando ali, eu estava começando a fazer a pergunta, e para aquele paciente que ou não quis tomar a medicação, ficou com medo, apesar de todas essas explicações aqui, você falou dos riscos, benefícios, dos efeitos colaterais, ele refutou aquela ideia, não quis, ou que não deu certo, eventualmente você prescreveu e ele teve falha terapêutica, né? Qual seria o próximo passo que você daria aí, próxima opção? Perfeito. Então, dentro desse leque de opções, primeiro a gente tem que realmente, para o que não quer usar, a gente vai partir para o que ele deseja fazer. Mas primeiro a gente tem que ver se ele realmente é refratário a tratamento. Aí para isso a gente utiliza a gente insiste que ele tente pelo menos 2 vezes com doses máximas das medicações orais. Não funcionou? Então não funcionou com 100 mg de sildenafila, não funcionou com 40 mg de tadalafila, 2 vezes, legal. Eu até troco os remédios, vamos tentar contra a droga, né? Se não funcionou, o que é que a gente tem de opção? Injeções intracavernosas. Então você aplicar uma injeção no corpo cavernoso de vasodilatadores. Tu é doido. Isso surgiu na década de 80. Foi um espetáculo. Foi mesmo. Foi um espetáculo. Foi desenvolvido por um terapeuta, um psiquiatra, né, que ele foi apresentar no Congresso de Urologia os resultados dele. Era a última palestra da plenária. E todo mundo desacreditando nas pesquisas dele, fazendo muitas críticas, dizendo que a coisa não ia pegar. Pois isso está nos anais da urologia, congresso da AUA, da Associação Americana de Uro. E ele disse: minha gente, agora eu terminei minha palestra, vou explicar para vocês. Antes de entrar no palco, eu apliquei a injeção em mim. E vou mostrar para vocês o resultado. E ele baixou as calças com a ereção. Sério? Foi. Tem testemunhas pernambucanas que estavam lá. Salvador Vilar estava lá. Era mesmo? O povo bateu palma. O pessoal foi... Coisa maravilhosa. Mas, um monte de urologista. Esse é o famoso mata-cobra. Pau, tá? Mas olha, e assim, mas é uma opção. Eita, é uma opção que a gente usa até hoje. Adequado. A gente usa até hoje. Foi aí que criou esse tema. Usa até hoje. Agora, qual o inconveniente? Você tem que aplicar uma injeção. A injeção às vezes são dolorosas. Então a gente utiliza uma mistura dos componentes para aplicar a injeção. O custo é alto. Quanto tempo dura o efeito? Ou ele tem que... O ideal é que não passe de... O efeito é imediato. É 5 a 10 minutos, está funcionando. Não, mas e a duração do efeito? Não pode ser mais do que 4 horas, tá? Porque aí tem risco de ter priapismo e ter lesão permanente dos corpos cavernosos. Então, a gente ensina ao paciente, orienta ele, que se ele tiver uma ereção dolorosa ou prolongada, ele tem que procurar um serviço de emergência. Agora é outra seringa para puxar, outra seringa para poder reverter o priapismo, tá? Aí tem outras formas. Você tem hoje géis desses vasodilatadores para ser colocado por via transuretral. É interessante. Aqui no Brasil, a empresa que fabrica isso na Europa não está regularizada aqui no Brasil. A gente não tem acesso. Algumas farmácias de manipulação formulam essa
essa droga, mas o resultado não é tão interessante, tá? A gente percebe que não tem o mesmo resultado dos estudos europeus, e também tem um supositório uretral que você coloca com o mesmo produto. Eu tive um alívio quando tu falou uretral. Que é o alprostadil. Então você coloca o alprostadil, ele é absorvido pela uretra, passa para os corpos cavernosos e induz a ereção. Do mesmo jeito, o gelzinho né? transuretral. A gente não tem aqui disponível no Brasil. É muito bem tolerado nos Estados Unidos e na Europa. E os dispositivos a vácuo? Os dispositivos a vácuo é outro excelente dispositivo. Mas aqui no Brasil, por motivos também de preconceito, machismo, ele não é muito bem aceito. Porque o dispositivo a vácuo, você vai aplicar o vácuo sobre o pênis, você vai aumentar o aporte sanguíneo, coloca um anel na base do pênis para evitar o refluxo do sangue. Então vai ter um efeito de pivô nessa parte do anel, porque você só vai ter ereção após o anel, então antes não vai ter. Então o pênis fica meio pivotado e fica um pouco roxo, escuro. Os pacientes não se sentem seguros com o anel. Tu é doido aquele... E outra coisa, você tem que explicar ao paciente que após a atividade sexual tem que retirar. Já teve pacientes que dormiram. Necrose. E teve necrose da Sangue pele do de pênis Cristo. por conta do uso do anel. Mas o dispositivo a vácuo e o anel são excelentes alternativas, mas que não são vistas como uma terapêutica formal. Tô entendendo. Até porque você manda o paciente comprar no sex shop. Eita. Então eu digo para ele, olha, compra no sex shop, pede pela internet, vai chegar em casa, ninguém sabe o que é. E utilize, porque é bacana o dispositivo a vácuo. E prótese? Pronto. Prótese é o último step do tratamento, né? Então, para os pacientes que não respondem a tratamento oral, que não respondem ou não querem o tratamento injetável, a prótese é uma alternativa. E nada mais é do que você implantar cilindros dentro do corpo do pênis. Esses cilindros eles podem ser infláveis, que você tem um dispositivo que instala dentro da bolsa testicular. Então você fica com 3 bolinhas na bolsa testicular. Ele aciona de forma fácil, é um toquezinho e a prótese infla. E para desinflar, você aperta de novo a válvula e aperta a prótese. Não é bombeando, eu pensei que era bombeando. Não precisa bombear. Liga e desliga. É one touch release. One touch release. One touch release. Muito bom. Eu ficava imaginando que era aquele negócio do cara... Daqui a pouco, meu amigo, vai ter aplicativo que o cara vai... no celular. Bluetooth, Já deve RFC. Deve Bora ser. lá. Alexa, né? Agora, aí é que tem... Alexa, tá na hora. Alexa, bora. Opa. Rapaz, mas tem Alexa que é desobediente, né? Às vezes a Alexa quebra o cara. E tem também as semirrígidas, que são próteses que elas são dobráveis. Sim. Então elas são cosméticas, mas fica com volume aparente, né? Não é tão boa quanto do ponto de vista cosmético, não é tão bom quanto a inflável, mas do ponto de vista funcional é do mesmo jeito. E se o paciente tem um perfil cognitivo que possa se enrolar, possa ter dificuldade de acionar e desacionar o one touch release, Alexa não funciona direito. Você está indicado a colocar uma semirrígida. Outra coisa, essas próteses de 3 volumes infláveis, elas são próteses com mais recursos tecnológicos, então precisam de mais manutenção. Então a taxa de manutenção da prótese inflável é muito maior do que da semirrígida. Então tem perfis e perfis, tá? Aquele paciente, às vezes, que é mais idoso, que tem dificuldade de lidar com esses processos, a prótese semirrígida é muito boa. Muito boa. Já aquele que é mais apto a habilidades manuais, você pode colocar uma prótese inflável se o custo permitir, porque ela é 10 vezes mais cara, né? Os convênios cobrem isso? As semirrígidas. As infláveis só com ação judicial, infelizmente. É caro? 60 mil reais. Opa, vale a pena. Rapaz, maravilha. Eu acho que a gente, com isso, a gente fechou, né? Fechou esse assunto mais uma vez, um assunto importantíssimo. Talvez o melhor. Por todos os motivos que a gente já colocou aqui.
Tomé, mais uma vez, cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito esclarecedor, um podcast muito bacana, didático, engraçado. E eu tenho certeza que vai mudar a conduta de muita gente depois que eu vi isso aqui. E vai facilitar as pessoas a prescreverem mais medicações e melhorar e abordar o tema muito mais. E melhorar a vida dos seus pacientes e das pessoas, né? Perfeito. Eu que agradeço mesmo, a Dani, Rafa, tá participando aqui desse podcast. Eu achei que foi super interessante. Muito bom. E que tenha utilidade, né, para quem esteja escutando. Legal. Maravilha. Então, se você gostou, não deixe de compartilhar, curte aí, né, divulga o trabalho aqui da gente do Envelhecer com Saúde e Gericlass, né? Nosso novo perfil para o profissional de saúde lá no Instagram, que se chama Gericlass, tá? Tá muito bacana, né? Tá ficando muito bacana. Legal. E, enfim, curtam aí, acompanhem e a gente se vê no próximo episódio do podcast aqui do Envelhecer com Saúde. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais.